Oi, meu nome é Maísa e hoje eu vim apresentar as leituras que eu pretendo fazer no mês de abril. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, se você gosta de livros, de leituras coletivas, de clubes de leituras, de tags literárias, considere se inscrever nesse canal. Te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob e no Twitter. Bom, bora falar de livros? O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês é Persuasão, da Jane Austen, publicado pela editora Martin Claret. Eu coloquei esse livro no projeto 50 antes dos 50. Fiz a escolha desse livro por conta do filme, apesar de que as notas dele não são as melhores, e também porque dizem que ele tem uma das cartas de amor mais belas, assim, das histórias de romance. Então fiquei curiosa, escolhi essa edição, porque eu acho belíssima, caprichada, com fitilho, corte lateral. Outra escolha lá do Fantasticai é O Senhor dos Anéis. A gente fez a leitura de Hobbit no mês de março e assim, foi uma leitura super elogiada. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para ler os outros livros e por enquanto a gente só tem em mente ler O Senhor dos Anéis. A edição que eu tenho é essa dividida em 3 tomos, então primeiro é a Sociedade do Anel. A gente começa agora no mês de abril e a ideia é ler todos eles na sequência. Então abril, maio, junho até início de julho a gente deve finalizar todos os livros de O Senhor dos Anéis. Fica aí o convite, são grupos abertos, as informações aqui no box de descrição. Tô assim com altas expectativas porque é um clássico dentro do gênero de fantasia, todo mundo gosta muito. É uma leitura assim certeira que vai dar super certo e quem sabe a gente continue aí pelas outras obras do Tolkien. Outra leitura coletiva do Fantasticai é A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune, publicado pela editora Morro Branco. Esse é um livro que, assim, eu estou entrando para a leitura esperando 5 estrelas favoritado, porque eu não vi uma crítica negativa a essa história. Nós temos aqui um personagem que ele faz uma vistoria de creches, de certa maneira é isso, mas são uma creche específica que ele vai visitar que as crianças ali são um pouco diferentes. Então elas são descritas assim de formas bem peculiares. 6 crianças extraordinárias, uma gnoma, uma sprite, uma serp, uma bolha verde não identificável, um canisomem e o anticristo. E parece que o Linus ele vai acabar encontrando uma família, não só com essas crianças, também com o diretor do orfanato. Todo mundo só elogia essa história, então assim, eu tô pronta para 5 estrelas favoritado. Fica aí o convite, também é uma história do Fantasticai, também é uma história aberta, um grupo aberto, as informações todas aqui na caixa de descrição. Quem me segue aqui no canal sabe que eu e a Ju, lá do Viajando Através da Estante, nós criamos um grupo de leituras do gênero de fantasia. E a nossa vontade de criar esse grupo veio, acima de tudo, das nossas leituras do mundo dos Shadowhunters. Nós temos feito aí a leitura de todos os livros, das trilogias, das séries, e assim, eu sou fã, ela é fã da Cassandra Clare também, e claro que não poderia faltar. Então, mais uma leitura do Fantasticai, essa daqui para quem já está fazendo a leitura da trilogia, porque acabou de ser publicado no Brasil, Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare, publicado pela Galera Record. Inclusive, eu tive a felicidade de receber esse livro da editora, e nós colocamos ele como leitura coletiva do Fantasticai. É o 3º livro, então claro que o convite ele vai ser específico para quem já leu os 2 primeiros, e estamos assim com altas expectativas também. Eu sei que algumas pessoas já leram e não gostaram muito do final. Parece que o grande problema que eu encontrei até então é a questão de alguns romances. Mas eu gosto tanto desse mundo, eu acho que a Cassandra Clare, ela amadureceu tanto esse mundo dela, a escrita dela, e apesar de ser outro calhamaço, né, a gente tem aqui um livro de mais de 700 páginas, esses personagens são tão especiais e tão queridos que é outro livro que eu tô entrando sabendo assim, que pode não ser 5 estrelas, mas no mínimo ele vai sair favoritado. Outro livro com capa belíssima também, e a gente tem aí esse calhamaço. Fica o convite, se você gosta do mundo dos Shadowhunters, se você já leu os 2 primeiros livros da trilogia As Últimas Horas, vem ler com a gente Corrente de Espinhos.
E mais um livro que vai ter leitura coletiva lá no Fantasticai, é um conto de magia do Chris Colfer, publicado pela Inside Books. Esse livro, ele ficou durante um bom tempo por R$ 1,99, então eu sei que muita gente pegou o e-book dele. E aí a gente resolveu então criar esse grupo de leitura coletiva, muita gente participando, com vontade de ler essa história. As capas são bem diferentes, eu achei muito bonitas, são da Inside Books. É uma fantasia jovem, parece que é uma história de empoderamento. Nós temos a nossa personagem, a Bristol. Ela vive num reino no qual as mulheres não possuem direitos e são proibidas de ler. E aí ela vai ser flagrada testando um feitiço mágico de um livro, e aí ela é condenada e enviada para a instituição, uma misteriosa mulher que a leva para sua recém-criada academia de magia. E aí a gente vai ter então o desenvolvimento dela nessa academia. Fica aí o convite, se você também pegou esse e-book por R$ 1,99 ou se você tem esse livro parado aí, bora ler com a gente. Agora uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, Maré Congelada, da Morgan Holds, publicado pela Seguinte. Esse aqui é o 4º livro da série que começou com a Queda dos Reinos, e é um livro que eu acho que a gente vai ter uma mudança de chave de vez para os personagens. Tenho sempre mencionado, é uma série de fantasia bastante jovem, mas eles começam a apresentar algumas características bem interessantes, algumas mudanças, algumas reviravoltas. É o 4º livro, a gente já está caminhando aí para os momentos finais da série, então acho que é aqui que ela começa a tomar mesmo um outro corpo, né? Pelo menos as expectativas são essas. Outro livro que eu coloquei para o mês de abril é Castelo em Seus Ossos. Eu ainda não recebi esse livro, ele tá para chegar aqui. É uma trilogia de fantasia da mesma autora de Princesa das Cinzas, que é a Laura Sebastian. E aqui nós vamos acompanhar 3 irmãs. As 3 foram criadas para se tornarem rainhas de reinos diferentes e para tomarem o poder desses reinos, né? Então a mãe delas tem como objetivo se tornar a grande mãe dessas 3 grandes rainhas, e a gente vai acompanhar cada uma delas então em cada um dos livros. Eu gostei muito de Princesa das Cinzas, gostei muito da trilogia. Não é aquela fantasia que vai ter muito romance. Não sei como é que ela vai construir essa história aqui em Castelo em Seus Ossos. Não é que não exista romance, mas é porque ele não é o fator predominante na narrativa. Por exemplo, em Princesa das Cinzas a gente teve muita intriga política, um sistema de magia bem diferente. Imagino que ela vai mais ou menos seguir nessa mesma pegada, né? De ter fantasia, de ter essa discussão dos reinos, dessas 3 irmãs, de como é que elas vão sair aí das garras dessa mãe que parece ser a grande vilã das histórias. Não faço a menor ideia, porque eu vi rapidamente a sinopse e eu peguei acima de tudo por conta de Princesa das Cinzas mesmo. E também coloquei um romance de época, Um Estranho nos Meus Braços, da Lisa Kleypas, da Editora Arqueiro. Esse livro ainda também não chegou por aqui, então vou deixar a capa para vocês darem uma olhada. É um romance de época em volume único. Eu gostei bastante da premissa dele, porque a nossa personagem, a Lara, ela é casada com um conde, e é um casamento muito infeliz. Ele não é o melhor dos maridos, mas ele vai sofrer um acidente, ele vai desaparecer, é dado como morto, e depois de um tempo ele vai voltar. Ela recebe a notícia de que o marido dela então não tá morto, e ela estava feliz porque ela achou que tivesse escapado das garras dele. Mas quando o marido dela volta, ele, apesar de ser fisicamente o marido dela, ela vê que é outra pessoa, porque ele tá mais carinhoso, atencioso, é um outro homem. E aí ela vai ter que tentar entender o que é que aconteceu com o marido, se é alguma farsa, se é o que tá acontecendo no final das contas. Eu gostei da premissa, eu gosto de romances de época, sempre falo isso com vocês. Também coloquei um 2º livro, que talvez eu faça a leitura dele no mês de abril, esse eu não tenho certeza, que é O Desafio da Herdeira. É o 2º livro de uma trilogia que começou com O Segredo da Duquesa, e é outro romance de época, da Courtney Milan. Ela tem uma forma diferente de tratar suas histórias, saindo aí desses bailes, trazendo algumas discussões. No primeiro livro, uma discussão política muito interessante. Ela tem uma discussão sobre o papel da nossa protagonista, que está ali tentando defender as condições dos trabalhadores numa Londres que estava em plena Revolução Industrial, então umas condições extremamente precárias. Então gostei muito do primeiro livro. Vou fazer a leitura então do 2º livro, talvez no mês de abril, mas no mais tardar no mês de maio, que é O Desafio da Herdeira. E já tem o 3º livro que foi lançado recentemente, vai ser lançado agora em abril, que é A Conspiração da Condessa, Os Excêntricos, o 3º livro. Então talvez eu faça a leitura dele também. Bom,
E como já é tradicional, vou fazer o sorteio daquela minha TBR aleatória. Então, vou deixar aqui nos cards, eu fiz um vídeo em que eu escolhi 20 livros, coloquei os papeizinhos dentro desse potinho, e a ideia é que todo mês eu sorteie pelo menos um. Até então, só tô conseguindo sortear um, tô com listas, né, de leituras aí bem cheias. Então, eu vou fazer o sorteio aqui com vocês, qual que vai ser a minha leitura aleatória no mês de abril. Então o livro sorteado é Sob a Capa Vermelha, da Mariana Vitória, publicado pela Galera Record. Eu tenho esse livro encalhado aqui há um tempo. Ele é um reconto da Chapeuzinho Vermelho. Eu, se não me engano, deve ser uma fantasia em volume único, de uma autora nacional. Fazia tempo, e por incrível que pareça, recentemente eu falei desse livro com alguém. Alguém estava criando uma leitura coletiva e acabou que saiu no meu sorteio. Então, tá aí, Sob a Capa Vermelha. Ele deve estar... Já até peguei aqui para mostrar para vocês. Então, vou fazer a leitura também de Sob a Capa Vermelha. Observando seu reflexo numa bacia de água, Norina ouviu de sua mãe: é assim que o indomado se parece. Olha, que linda a capa. Tá vendo que tem um lobo ali? Ah, já adorei. Já estou empolgadíssima. Quem sabe, tem alguém com esse livro parado aí querendo ler também? Se for o caso, a gente monta uma leitura coletiva. Bom, foram essas as minhas escolhas para o mês de abril. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas leituras coletivas. Eu sempre estou falando de leitura coletiva porque eu acho que é uma forma de incentivar a leitura. Quando a gente está conversando com outras pessoas, discutindo as nossas ideias, as nossas teorias, escolhendo aí livros que às vezes a gente acaba esquecendo ou não se empolgando tanto. Por exemplo, O Senhor dos Anéis é um livro que eu acho que super combina com a leitura coletiva, porque tem muita coisa para ser discutida. Então, por isso eu trago tantas para vocês, porque é a minha forma de incentivar a leitura. Me diz aí, já leu algum desses livros? Tá curioso? Tá com a intenção de ler algumas dessas histórias? Bora conversar um pouquinho. Vou deixar o link de compra de todos esses livros aqui na caixa de descrição. Você já sabe, se utilizar o meu link você me ajuda bastante. Te agradeço imensamente se assistiu até agora. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!